e está me dizendo também que pediu para baixar pelo celular o aplicativo. Então, quem estiver tentando acessar pelo celular, ou alguém que possa ajudar aí, dá a orientação de baixar o aplicativo para a gente conseguir. Então, essa é a nossa primeira reunião online. Algumas pessoas têm me perguntado se é a primeira vez que isso é feito online, cirurgia bariátrica. Não, eu estou chamando de primeira reunião nossa, aqueles pacientes da clínica. Mas eu não sei se isso já foi feito por algum outro colega aí, em relação à cirurgia bariátrica. Mas para a gente é uma coisa inédita e muito prazerosa estar participando dessa primeira reunião e trazendo essa novidade em tecnologia para que todo mundo possa tirar dúvidas sobre cirurgia bariátrica, conhecer mais a nossa equipe, ter um conteúdo informativo de forma adequada e sem precisar sair de casa, né? Estamos vivendo aí dias difíceis, violência, deslocamento na cidade está muito complicado, a gente poder fazer isso, tirar dúvida e deixar todo mundo no conforto da sua casa, usando apenas um celular, é bem interessante. A programação aqui vai ser o seguinte: eu vou passar uma aula para vocês rápida, coisa em torno de 5 minutos, 10 minutos no máximo, falando um básico da cirurgia bariátrica e depois a gente vai abrir para perguntas. Eu não tenho como liberar um microfone para que vocês façam a pergunta e todos ouçam. Vocês vão fazer a pergunta aqui pelo chat e eu vou ler a pergunta e explicando para todo mundo da melhor maneira possível, ok? Primeira coisa, em relação à altura da voz, vocês estão me ouvindo bem aí todos? Responde pelo chat, por favor. E aí, pessoal? Lene, Aline, Jaqueline, Lucas, Paula, todo mundo me ouvindo? Dá um ok. Nada? Ok, o Marcos me respondeu aqui que está conseguindo me ouvir bem. Eu vou botar o volume aqui no máximo que eu puder. Deixa eu aumentar o microfone. Melhor agora? Ok. Beleza. Então vamos seguir aqui a nossa aula. Essa reunião é uma reunião com a equipe multiprofissional. Apesar de hoje eu estar sozinho aqui falando, o conceito dessa reunião é que ao longo do tempo todas as pessoas da equipe possam participar da reunião. E quem sabe um dia ter uma reunião especificamente com a psicóloga, com a nutricionista, com o endócrino, com os cirurgiões e por aí afora. Então o conceito de multiprofissional ele é fundamental na cirurgia bariátrica, onde o tratamento do paciente ele nunca é feito de forma unitária, ele é sempre feito de forma integrada para que o conjunto de profissionais possam chegar num tratamento definitivo da doença obesidade. E uma longa jornada começa com o primeiro passo, né? São os slides de perseverança, que é um lugar comum, mas a gente tem que falar dele sempre que a gente fala sobre cirurgia bariátrica. Toda vez que um paciente vem aqui pela primeira vez, ele vem indicado por alguém que conhece o nosso trabalho, ele vem de uma longa jornada de tentativa de tratamento da obesidade sem sucesso, e ele dá o primeiro passo, que é o passo mais importante, que é o passo de procurar auxílio numa equipe adequada, qualificada, que possa assistir esse paciente. Daí para frente começa todo o processo dele. Vamos entender um pouquinho de obesidade, com dados gerais, a gente está falando em torno de 30 milhões de obesos no Brasil, e quase 600 milhões de obesos no mundo. Esses dados já estão até desatualizados. Hoje em dia o número está maior do que isso. E quando a gente abre para excesso de peso, aí o número vai para casa de quase 2 bilhões de pessoas mundo afora que sofrem com excesso de peso. E as principais causas disso são multifatoriais. O estilo de vida, sedentarismo, maus hábitos alimentares, e aí todo mundo já conhece as fast foods e comidas inadequadas, a pouca realização de atividade física, a televisão ali embaixo está diminuindo de tamanho e a pessoa está engordando ao mesmo tempo, né? Se a gente comparar 1990 com 2008, que nem está aqui no nosso slide, ó, 1990 com 2008. E a pessoa, além de tudo, tem fatores genéticos e hormonais que são estudados cada dia mais para que a gente possa conhecer mais essa doença obesidade. E quem sabe, depois
algum tempo, poder até selecionar por alguns exames laboratoriais, exames genéticos, quem são as pessoas que vão se beneficiar mais do procedimento cirúrgico. Muitas doenças são associadas com a obesidade. Aqui estou citando alguns exemplos. Então, a doença mais importante que tem associação com a obesidade é essa primeira, que é o diabetes do tipo 2. O diabetes é uma doença que a longo prazo vai causar várias doenças associadas, é uma doença que ela não tem cura, a gente consegue controlar bastante o diabetes e a cirurgia também faz isso, mas cura dá um aspecto definitivo, que você vai operar e vai ficar livre do diabetes para o resto da sua vida. Isso não é uma verdade. A gente tem um percentual alto de pacientes que ficam livres de diabetes por um longo tempo, mas a gente tem que entender que alguns pacientes podem operar e mesmo assim no futuro voltar a desenvolver o diabetes num grau menor do que ele tinha anteriormente, mas não posso garantir 100% de cura, assim como a hipertensão arterial. A hipercolesterolemia, que são os triglicerídeos, o colesterol, etc., acima do limite normal, a síndrome metabólica, vários tipos de câncer, já temos 12 tipos de câncer que estão confirmados na literatura com associação à obesidade, entre eles o câncer do endométrio na mulher e o câncer do intestino no homem e na mulher. Depressão, apneia do sono, pacientes com muito ronco, com dificuldade de dormir à noite, que possam fazer quadros de apneia, isso vai levando a hipertensão, dificuldade de sono a longo prazo, cansaço extremo, dificuldade de realizar atividades do dia a dia, hérnia de hiato, que também é chamada de doença do refluxo, e esofagite na sequência. Então o paciente tem um alargamento daquela região entre o esôfago e o estômago, isso faz com que qualquer aumento de pressão volte o conteúdo ácido do estômago para o esôfago e vai causando uma queimadura no esôfago a longo prazo. Então essa queimadura é conhecida como azia, aquilo que a gente diz que tem uma azia na boca do estômago, todo paciente relata isso, e a longo prazo isso pode ser uma causa até de ser uma lesão precursora para um câncer de esôfago. Essa é mais uma das indicações para a cirurgia bariátrica. A síndrome do ovário policístico na mulher é muito associada à obesidade, doença hepática gordurosa, que é a gordura no fígado, ou esteatose hepática, aquela que a gente reconhece pelo ultrassom. Dores articulares, embolia pulmonar, gota e complicações cardíacas de um modo geral. São doenças bastante prevalentes em associação à doença obesidade. Vamos entender um pouquinho do IMC. Eu sempre falo para vocês na primeira consulta que não importa muito o peso absoluto que você chega para mim. O que importa é uma relação entre o peso e a altura. E essa relação é que vai te classificar pelo índice de massa corporal. Então, se eu tenho um índice de massa corporal que ele esteja aqui abaixo de 18, essa pessoa é considerada como magreza. Se eu tenho entre 18 e 24,9, ela está dentro da faixa de normalidade. Entre 25 e 29,9 ela entra no sobrepeso. Entre 30 e 34,9 de IMC, a gente tem a obesidade do grau 1, e nesse perfil de paciente, raramente, quase nunca, há uma indicação de cirurgia para eles. Nos pacientes que têm um perfil entre 35 e 39, chamado de obesidade do grau 2, esse sim a gente indica a cirurgia sempre que tem associação de outras doenças, chamadas de comorbidades. E quando a gente tem IMC entre 40 e 49, a obesidade do grau 3, e acima de 50, obesidade do grau 4 ou a superobesidade. Os pacientes de grau 3 e IMC acima de 50, esses sempre que têm a doença obesidade por mais de 2 anos, independente de ter ou não comorbidades, a gente indica a cirurgia bariátrica. E as indicações são essas que a gente falou, vamos só revisar aqui o IMC acima de 40, o IMC entre 35 e 40, na presença de doenças associadas, pacientes entre 16 e 18 anos, sempre que houver um consenso entre a família, o pediatra, o responsável e a equipe multidisciplinar. A idade média que a gente opera são pacientes entre 18 e 65, acima de 65 anos são casos de exceção que devem ser avaliados de forma individual. E em relação ao tempo de doença, a gente preconiza que o paciente tem que ter pelo menos 2 anos de obesidade com tentativa de tratamento clínico sem sucesso anterior à indicação da cirurgia. Então vamos falar um pouquinho da cirurgia. Tomada a decisão de procurar o auxílio e você tendo a indicação de fazer procedimento cirúrgico, o paciente vai ser avaliado pela equipe multidisciplinar após a consulta com o cirurgião. Então eu sempre vou ver o paciente na primeira vez e vou decidir se há ou não uma indicação para a cirurgia.
A partir desse momento, a sequência são exames. E aí, são aqueles vários exames complementares. O paciente ele tem a obrigação de perder peso, ele tem que informar a família que vai ser operado, tirar todas as dúvidas, de preferência trazer um familiar para conhecer a equipe. Ele vai ter o preparo no dia anterior da cirurgia, depois do dia da cirurgia, o anestesista vai explicar todas as intercorrências. A gente vai falar sobre o tempo de cirurgia e a equipe multidisciplinar aqui ao longo do tempo, durante a nossa reunião. Já para dizer a vocês, qualquer pergunta, fique à vontade para ir mandando ali no chat, que assim que acabar a aula eu já vou selecionando. Já tem 2 perguntas aqui de antemão selecionadas para começar, mas se alguém quiser fazendo, já fique à vontade. Vamos explicar um pouquinho sobre os 2 tipos de cirurgia. Então, esse aqui é o sistema digestivo tradicional, normal. A comida desce pelo esôfago, que é esse tubo, chega no estômago, do estômago ela passa para o intestino fino, do intestino fino ela vem aqui para o intestino grosso e depois é espetada pelo ânus. O que a gente vai fazer na cirurgia são 2 técnicas fundamentais, o sleeve e o bypass. São dessas 2 técnicas que eu vou falar hoje. Independente da técnica realizada, é possível se fazer por uma cirurgia aberta, que é aquela cirurgia que tinha um corte no abdômen. Isso a gente deixou para trás, era uma coisa mais antiga. Atualmente a gente não faz a cirurgia de forma aberta, a gente faz a cirurgia de forma laparoscópica. A Andréia está me dizendo aqui que os slides estão passando muito rápido. Eu vou tentar ir mais devagar aqui no slide para ver se fica mais fácil para vocês acompanharem, tá, Andréia? A cirurgia laparoscópica é aquela que a gente usa trocastes, que são esses instrumentos aqui que estão na minha mão, que vão servir para atravessar a parede abdominal e através desse trocáter eu consigo inserir pinças de cirurgia e fazer procedimento cirúrgico pelos famosos cortinhos pequenos que vão causar menos dor no paciente e esteticamente fica muito melhor. A primeira cirurgia que eu vou falar é a cirurgia do Y de Roux, ou desvio intestinal, ou a cirurgia do bypass. Então, essa é a cirurgia que eu mais faço, é a cirurgia que eu indico em mais de 90% dos meus pacientes. Então, a maioria dos pacientes que estejam aqui hoje, que já foram operados, provavelmente foram pacientes de bypass. Eu acredito ser o melhor procedimento falando de uma forma global. Não que o sleeve não seja bom, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Então, explicando o que é o bypass. A primeira etapa do procedimento é a gente diminuir o estômago, como está aqui. É fazer um grampeamento do estômago, tornando o estômago um saco, chamado de pouch, que vai caber em torno de 50 a 100 ml de conteúdo. Depois que eu torno esse estômago pequenininho, como se fosse uma estrutura sacular, a gente faz um desvio com o intestino, que é levar esse segmento do intestino e fazer uma emenda que é a anastomose aqui nesse pequeno saco. Com isso, o alimento vai cair de uma forma dentro desse pouch gástrico, ele fica restrito numa quantidade pequena, então a cirurgia ela é restritiva e, em vez de seguir o caminho tradicional, estômago, intestino fino, ele agora vai pular por essa emenda que a gente fez direto lá para baixo. Nesse momento, metade das gorduras que seriam absorvidas vão deixar de ser absorvidas e o paciente vai emagrecer. Contudo, a gente também tem deficiência da absorção de algumas vitaminas, sais minerais e etc. Daí todo mundo tem que tomar uma reposição de vitamina no seu dia a dia após a cirurgia bariátrica, independente da técnica que tenha sido realizada. A próxima cirurgia é a cirurgia do sleeve. Essa é uma cirurgia que eu indico num volume muito menor, ela tem as suas características e não está errado jamais fazer um sleeve, mas é a minha segunda opção. Eu guardo ela para casos selecionados. Nessa cirurgia, o que a gente faz é um grande grampeamento do estômago e essa parte daqui é chamada de estômago excluso. Esse estômago ele vai ser retirado do paciente. Ele não vai ficar mais dentro do paciente, ele não serve para mais nada. Ele já está todo grampeado e os vasos sanguíneos estão todos ligados. Com isso, a gente tem que tirar, senão esse estômago perde a função ali dentro. E o estômago agora passa a ser esse tubo longo que vai tolerar aí também em torno de 100 ml de alimento. E esse tubo longo vai fazer uma restrição. Então, o que antes você conseguia comer um sanduíche, uma quantidade de comida muito maior, agora você vai estar restringindo a sua quantidade de alimento após a cirurgia do sleeve. Então, a perda de peso esperada na cirurgia bariátrica, independente das técnicas, sendo que o bypass perde mais do que o sleeve,
é em torno de 50% a 70% do excesso de peso do paciente. Veja bem, se a pessoa tem 150 quilos e o excesso de peso dela está na faixa de 60 quilos, por exemplo, se eu faço uma cirurgia bariátrica, ele vai perder um percentual desse excesso de peso, não é do peso absoluto. Então, a pessoa que tem 100 quilos, se perdesse 70%, ia ficar com 30%, não tem sentido. Então, a gente sempre trabalha no peso excessivo, além da normalidade do paciente. Algumas vezes a gente pode atingir resultados melhores do que 50% a 70%, mas isso aqui é um grupo de bastante segurança para atingir um bom resultado. Melhora na qualidade de vida em torno de 95%. São questionários subjetivos, onde desde a pessoa se sentir melhor como um todo, mulheres conseguem cruzar a perna, botar um sapato alto, melhora a autoestima, melhora a vida sexual, consegue fazer atividade física. E aí, em vários trabalhos científicos com qualidade de vida, a gente consegue atingir um índice de satisfação aí no primeiro ano de cirurgia bastante elevado. Reduz a mortalidade, bastante relacionado a todas as doenças que a gente já falou lá atrás. E quando vamos especificamente para a pressão alta, para a hipertensão, estamos falando aí de 70% dos pacientes com uma resolução da hipertensão e quase 90% dos pacientes com resolução do diabetes do tipo 2 a curto prazo. Depois da cirurgia, vamos falar um pouquinho desse pós-operatório. O que é? Como é que é alta, dreno, dieta, etc. Isso eu vou deixar para a gente discutir nas perguntas, senão o nosso tempo vai se esgotando aqui. Eu quero aproveitar as dúvidas de vocês e falar em cima disso aí. É fundamental as consultas de revisão e acompanhamento com a equipe multidisciplinar depois do pós-operatório. A gente sempre vê os pacientes no primeiro mês, a cada 3 meses em média no primeiro ano, no segundo ano a gente vê a cada 6 meses e a partir do terceiro ano de forma anual com o cirurgião, além das outras pessoas da equipe multidisciplinar. E aí, questões comuns sobre vida sexual, álcool e cigarro, síndrome de dumping, o que são deficiências nutricionais e vitaminas, gravidez, volta ao trabalho, etc. Vamos discutindo isso ao longo das nossas perguntas aqui no nosso chat. Atividade física é fundamental. Mudar os hábitos alimentares nem se fala. Eu digo que a cirurgia no primeiro ano ela sempre vai ser um sucesso. Então a gente opera, e independente do paciente ajudar muito ou pouco, depois de um ano ele vai atingir algum resultado. Eu não estou preocupado com o primeiro ano, eu estou preocupado com o 5º ano, com o 10º ano, que é onde realmente vai ter valido a pena ter passado por todo esse processo e ter se submetido a um procedimento cirúrgico. Porque é lá que a gente quer fazer vocês chegarem de forma saudável e levando uma vida saudável e livre de doenças associadas. Okay? Eu selecionei aqui 2 perguntas que são muito frequentes para a gente começar e vocês fiquem à vontade aí para ir fazendo as perguntas pelo chat, eu vou acompanhando e vou tentando responder em tempo real aqui para vocês. Uma pergunta que tem sido muito frequente é em relação à gestação. As mulheres têm me perguntado quando é que elas podem gestar. O que acontece? A cirurgia bariátrica ela leva a alguma deficiência de vitaminas e proteínas e com isso a gente precisa que vocês façam a reposição diária. Então, eu peço para esperar um tempo, em torno de 2 anos depois de operada, para que você possa ter uma gestação de forma tranquila. Se você tiver uma gestação antes de 1 ano da cirurgia, você ainda vai estar naquela fase em que seu corpo está se readaptando, está perdendo peso, está consumindo vitaminas e sais minerais, e vai ter um neném competindo com isso dentro da paciente. Então a gente pede para evitar no primeiro ano, evitar no segundo, e a partir de 2 anos estaria liberada para a gestação sem nenhuma intercorrência muito maior. Para isso, é fundamental que os métodos de contracepção sejam feitos no pós-operatório. Da mesma forma que a gente faz uma cirurgia e faz um desvio intestinal e os alimentos deixam de ser absorvidos de forma satisfatória, os comprimidos, principalmente de anticoncepcional, também podem ser absorvidos de forma não satisfatória. Por isso, o comprimido de anticoncepcional não é uma excelente estratégia para se fazer anticoncepção depois de uma cirurgia bariátrica. A melhor ideia hoje é fazer os métodos de barreira com hormônio, que é o famoso DIU. Então, existem os DIUs com componente de hormônio, que é o DIU de Mirena, que faz com que você deixe de menstruar, então deixe de perder ferro, diminui a chance de anemia e te protege contra uma gestação, que dura em torno de 2 anos. Então, você vai botar um DIU, vai ficar em torno de 2 anos livre de ter que tomar remédio por via oral, etc., segura de não engravidar,
Depois desse tempo, se desejar engravidar, você tira o método de barreira, o DIU, e dá sequência aí à sua tentativa de gestação. Então, lembra que depois de operada, a mulher emagrece, aumenta a autoestima, fica mais bonita, aumenta a taxa de fertilidade, aumenta o índice da sua vida sexual, fica mais ativa, portanto, a chance de engravidar é enorme. Então, eu brigo com vocês, eu já tive muitas pacientes que engravidaram no primeiro ano. Então, está na hora da gente evitar que isso aconteça e, consequentemente, evitar que tenha qualquer complicação durante a gravidez sem necessidade. Vamos falar agora sobre a segunda pergunta muito comum, que é a cirurgia plástica. Os pacientes ficam muito ansiosos com a cirurgia plástica, porque assim que você vai se sentindo mais bonito, chegando perto do peso ideal, se olha no espelho e fala, estou quase lá, só que esse excesso de pele está me incomodando muito. E é a tendência da pessoa querer fazer um procedimento estético, uma cirurgia plástica, principalmente no abdômen, logo nesse momento. A gente tem que esperar. A época boa para fazer uma cirurgia plástica é depois de um ano de operado. Lá com um ano e meio de operado, começa a ficar uma época mais satisfatória, porque você já atingiu a sua meta de perda de peso, já deu tempo de equilibrar as vitaminas, os sais minerais, passou a fase de qualquer complicação da cirurgia, e você consegue se entregar para uma cirurgia plástica de uma forma muito mais satisfatória, assim como o teu resultado vai ser muito melhor. Então, quem fez uma plástica em torno de um ano de pós-operatório, da bariátrica, não está errado, mas eu acho que deixou de ter o maior benefício de esperar a perda de peso inteira. Eu só libero depois de um ano e meio, entre um ano e meio e 2 anos da cirurgia plástica, da cirurgia bariátrica, perdão. E as cirurgias plásticas que existem em cirurgia bariátrica. Então, de cima para baixo, a cirurgia do pescoço, a famosa papada, a cirurgia do braço, que fica com até excesso de pele embaixo do braço, o seio nas mulheres, a cirurgia do abdômen e a região interna da coxa. É ali que os pacientes fazem a retirada do excesso de pele. Nem todo mundo precisa retirar em todas as regiões. Então, a cirurgia mais comumente feita é abdômen e mama nas mulheres. Um caso ou outro, se estiver incomodando muito, o cirurgião plástico vai lhe orientar e fazer o melhor procedimento. Eu não faço procedimento estético, aqui na clínica a gente não faz cirurgia plástica, e os pacientes me cobram de vez em quando, por que você não faz? A resposta é bem simples, eu não faço porque eu não sei fazer, eu não sou cirurgião plástico. Então seria um erro eu querer fazer um procedimento para o qual eu não fui treinado para se fazer. Na verdade, a gente tem cirurgiões plásticos para encaminhar, pessoas de confiança. Eu sei que nesse momento hoje, chegou uma pergunta aqui para mim em relação a isso. Você indica algum cirurgião plástico de confiança? Sabe me dizer quantas cirurgias plásticas o plano de saúde do Bradesco cobre? Vamos lá. Assim, o plano de saúde cobre quantas cirurgias plásticas forem necessárias, desde que isso seja um procedimento claramente reparador. Se for um procedimento só estético, o plano de saúde tem mais dificuldade para lidar com isso. Então, daí a gente vai ter que... Eu vou trocar minha câmera aqui só um minuto, para ver se fica melhor para acompanhar vocês. Ok, eu botei a câmera aqui na tela grande para ficar mais fácil. Bom, eu indico alguns cirurgiões plásticos, mas a gente tem uma dificuldade hoje em cima das operadoras de saúde, principalmente no convênio Unimed, porque os cirurgiões plásticos não estão querendo fazer a cirurgia através do plano. Então, uma coisa é você ter pessoas de confiança para indicar, outra coisa são essas pessoas trabalharem dentro do plano. Então, a gente tem aqui um rol de cirurgiões plásticos, a Lene pode ajudar vocês nisso, passando os nomes para indicação, mas eu tenho para dizer que a cada semana eles mudam de conceito. Tem gente que fazia pela Unimed, depois não faz mais, faz pelo Bradesco, não faz mais. Então, a gente vai tentando ajudar vocês, orientar, e está sempre na busca de bons profissionais. A única coisa que eu tenho para dizer é que se uma vez eu indicar alguém é porque eu conheço o trabalho e estou seguro para fazer uma indicação. Não adianta olhar um nomezinho no site e dizer para vocês que isso é uma indicação aqui da clínica. Mentira. Então, indicando é porque eu conheço quem está fazendo. A outra pergunta aqui da Aline é verdade que todo paciente, após gastroplastia, independente da técnica realizada, acaba necessitando retirar a vesícula? Se sim, por que isso ocorre? Essa pergunta é excelente. Na verdade, não é todo paciente que tem que retirar a vesícula. A gente retira a vesícula pela presença de pedras dentro da vesícula biliar. Então, ter pedras é uma indicação de fazer retirada da vesícula.
Se a pessoa já tem pedra, no momento que me procura para uma cirurgia bariátrica, eu avalio. Se ela tiver sinais de vesícula inflamada, muita dor ou crise da vesícula, eu começo a cirurgia pela cirurgia da vesícula e, na sequência, eu faço a bariátrica. Se o paciente não tem nenhuma clínica relacionada à pedra na vesícula, fez só um achado, um cálculo que não está causando nenhum sintoma mais importante, eu faço a cirurgia bariátrica e opero a cirurgia da vesícula depois de entre 6 e 9 meses de pós-operatório. Agora, independente de ter ou não pedras na vesícula, do grupo de pacientes que não têm pedras na vesícula e fazem a cirurgia bariátrica, em torno de 10 a 20%, em média, vão evoluir com pedras na vesícula depois. E se isso acontecer, a gente tem que operar a vesícula. Então, não é todo paciente. Eu arrisco a dizer que em torno de, jogando para cima, 20% dos pacientes operados de cirurgia bariátrica vão ter que operar a vesícula depois no pós-operatório. A cirurgia da vesícula é feita por vídeo da laparoscopia. É uma cirurgia extremamente segura e tranquila, em que o paciente fica internado no hospital de um dia para o outro. Então, opera numa segunda-feira, na terça de manhã, está indo para casa. Não há necessidade de fazer nenhuma dieta semelhante à cirurgia bariátrica. Você já interna e tem alta comendo exatamente o alimento que você está usando de forma usual aí no teu dia a dia. Tá? Uma outra questão comum é o tempo para retorno ao trabalho. É uma pergunta do dia a dia. Então não dá para dar uma receita de bolo, você vai retornar ao trabalho com 15 dias. 15 dias é uma média. Mas se você for um professor de educação física que trabalha e usa o seu corpo no trabalho, faz esforço físico, ou trabalha aí numa construtora descarregando caminhão, você não vai conseguir voltar em 15 dias. Esse perfil de paciente vai exigir um tempo maior, em torno de 30 dias para o retorno ao trabalho. Mas as pessoas que trabalham em computador, sentado numa mesa, ou vendedor de loja, que tem a chance de caminhar, descansar, tiver pequenos intervalos ao longo do dia, que não usam o corpo de forma efetiva no trabalho, tem condição de voltar em torno de 2 semanas. 2 semanas é o tempo que a dieta líquida está mudando para a dieta mais pastosa, então você vai estar voltando para a atividade física, atividade profissional regular, lembrando de levar sempre contigo Gatorade, água, suco de fruta, enfim, líquidos rápidos para você estar se mantendo hidratado durante o dia sem nenhum problema. Então, a média para retorno ao trabalho é essa aí. As pessoas me perguntam muito também sobre sleeve e bypass. Então, para quem está chegando agora no grupo, fique à vontade para fazer pergunta aqui online. Você pode usar o chat que está do lado esquerdo da sua tela embaixo. Fazendo a pergunta, eu respondo aqui direto para você. A Lene está me falando aqui no WhatsApp que algumas pessoas estão tendo dificuldade de não receberam o link. Pode ser que o link tenha ido para o spam, para o lixo eletrônico. Então, se você estiver em contato agora pelo WhatsApp com algum paciente, amigo que não está conseguindo acessar, fala para ele procurar no lixo eletrônico se o e-mail não foi para lá. E como é a primeira reunião, eu tinha certeza que a gente ia ter uma dificuldade de fazer tudo funcionar. A gente está aprendendo também como lidar com isso. Nas próximas, certamente, faremos de uma forma mais adequada. Vamos lá. Falamos sobre a diferença do sleeve e do bypass. Então, em relação à perda de peso, o sleeve ele vai te fazer perder em torno de 50% a 60% do seu excesso de peso, enquanto o bypass vai atingir níveis maiores, de 70% até mais de 70% do seu excesso de peso. Então, eu tento dizer que o bypass é uma cirurgia que vai te fazer perder mais peso de forma global. Em relação à alimentação e desnutrição, as duas cirurgias vão causar alguma deficiência de vitamina e sais minerais. Por isso, independente da técnica que você fizer, você vai ter que tomar vitaminas, hoje eu digo que para o resto da vida. Pode ser que no futuro, quem sabe, tenha algum PET com vitaminas para colar na pele, ou alguma injeção que vai durar um tempo maior, mas isso não acontece. Para quem opera nos dias de hoje, 2017, a informação terás que tomar vitaminas em forma de comprimido, de uso diário, para o restante da sua vida. Em relação às complicações, as temidas complicações, todo mundo me pergunta muito do grampeamento e fístula. Então, fístula nada mais é do que uma falha na cicatrização do estômago do paciente, ou na região da linha de grampos, ou na região onde os pontos foram dados, em que depois de 5, 6, 7 dias, aquilo ali rompe para dentro da cavidade abdominal
e o paciente tem a tal da fístula, que é uma complicação grave, que muitas vezes leva a uma nova cirurgia, a outras intervenções e complicações. A cirurgia do sleeve, ela tem, em relação a maior do que a cirurgia do desvio intestinal, do bypass. Isso é o que a literatura diz para a gente hoje. E quando se tem uma complicação no sleeve, ela tende a ser mais grave do que no bypass. Então eu considero isso também como fatores que me façam indicar mais vezes o bypass em relação à cirurgia do sleeve. Refluxo. Pacientes que têm muita queixa de azia, refluxo, queimação no estômago, não são bons candidatos para sleeve. Esses pacientes são candidatos para o bypass, para o desvio intestinal. Porque além de tratar a doença obesidade, na maioria das vezes a gente vai tratar também a doença refluxo nesse paciente. A Andréia está me escrevendo aqui, eu não consigo te ver. Eu não sei se é só ela ou mais alguém. Eu joguei a câmera aqui para a tela grande, Andréia. Já me respondeu que conseguiu agora me ver. Mas você está me ouvindo, está ótimo. Ela saiu e entrou novamente e resolveu tudo aqui. Ok, outras pessoas estão me respondendo aqui que estão conseguindo me ver também. Gente, perguntas, hein? Vamos aproveitar a reunião para a gente tirar as dúvidas do dia a dia. Tem uma série de perguntas aqui, eu vou seguindo a minha sequência, mas quero que vocês fiquem à vontade para fazer as suas perguntas. Uma outra pergunta comum é a respeito de CTI e dreno. Tá? Vamos entender o que é o dreno. Alguém me perguntou aqui, André, quantos dias o paciente fica internado? Vou começar pela tua pergunta, André. O paciente fica internado em média durante 2 dias. Então, vamos imaginar que eu opero um paciente na segunda-feira de manhã. Na segunda-feira à tarde, ele está no quarto e está livre para andar. Então, eu libero ele para caminhar em torno de 6 a 8 horas depois da cirurgia. Ele dorme no hospital de segunda para terça. Na terça-feira começa a dieta líquida. Se ao longo do dia o paciente estiver muito bem, muitas vezes ele vai para casa na terça-feira à tarde, ou seja, vai ficar internado no hospital de um dia para o outro. Outros pacientes vão ter mais dificuldade com a dieta e ficam internados mais um dia e vão para casa na quarta-feira de manhã. Então, a média é entre 1 dia e meio e 2 dias de internação para alta hospitalar. Vamos falar do CTI. Eu só coloco o paciente no CTI hoje se ele tiver uma indicação para isso. Então, eu acho que botar todos os pacientes de rotina no CTI não está errado, longe disso, mas, de certa forma, é um excesso de zelo, é um exagero nosso. O paciente que é bem avaliado no pré-operatório, ele passa por ecocardiograma, eletrocardiograma, raio-x de tórax, Doppler das pernas para ver trombose, Doppler da carótida se tiver indicação, ultrassonografia do abdômen, risco cirúrgico com cardiologista, avaliação do endocrinologista, um anestesista vai monitorar durante todo o procedimento. Depois disso tudo, eu já tenho o paciente na mão e consigo classificar ele. Se ele tem um risco, ok, ele vai para o quarto. Eu só coloco no CTI os pacientes que tenham realmente algum risco cardiovascular ou alguma coisa diferente, além da nossa rotina. A Jaqueline está me perguntando aqui, minha dificuldade é quanto ao Barivit. Me enjoa e acaba colocando para fora. Mesmo assim, insisto com ele. É ótimo, tem que insistir mesmo. A vitamina ela é fundamental. Vamos lá. O Barivit é uma das opções que a gente tem de polivitamínico. Uma vantagem que eu acho dele é que ele é mastigável. Então, a gente começa a vitamina em torno de 30 dias após o procedimento. Então, o paciente opera, vem na consulta de revisão, e nessa consulta de revisão, em 2 semanas, a gente orienta ele a começar o Barivit em torno de 1 mês. A vantagem de ser mastigado é que ele vai estar na transição da dieta pastosa para a dieta sólida. Então, nem sempre está conseguindo ingerir o comprimido inteiro. Então, ele ser mastigado é mais fácil do que triturar. Entre 1 mês e 2 meses de pós-operatório, o paciente já está se alimentando de uma forma mais satisfatória e é possível tomar o comprimido inteiro ou até mesmo fragmentar, quebrar o comprimido e tomar metade. Não precisa ficar mastigando o Barivit durante muito tempo. Isso é só no primeiro mês que você usa o remédio. Assim que você vai se sentindo mais confortável, já pode ingerir o comprimido inteiro, tá? Eu sei que eu prescrevo para todo mundo, mas eu não fico tomando Barivit nem mastigando ele, né? Fiz isso 1 vez ou 2 para experimentar, eu sei que não é maravilhoso. Então, na fase inicial, ok, depois a gente pode ingerir o comprimido sem nenhum problema. Sobre as meias, aqui a Helene está perguntando, quando é indicado, muitos pacientes têm essa dúvida.
Bom, vamos lá. Meia elástica é uma meia que a gente usa para fazer a compressão das pernas do paciente, principalmente da panturrilha, e com isso aumentar o refluxo, o retorno venoso do sangue, para tentar diminuir a chance desse paciente ter uma trombose. O que eu faço de rotina é, eu uso Clexane, que é um medicamento que é um anticoagulante, através de injeção. Em todo mundo, no momento da cirurgia, você anestesiado já tem um Clexane em curso no corpo. No pós-operatório, eu mantenho o paciente com Clexane, e durante a cirurgia a gente pode botar meias que fazem a compressão, perneiras, que fazem a compressão da perna para diminuir a chance de trombose. Eu não uso meia no pós-operatório. Os pacientes que têm alto risco, a gente mantém o Clexane até 7 a 10 dias. O paciente que tem baixo risco, eu faço o Clexane por 48 horas no hospital e depois eu estimulo a deambulação, andar bastante durante o dia de forma precoce. Eu realmente não uso meia na rotina do nosso dia a dia da bariátrica. A Sheila está aqui dizendo que não consegue entrar, ela já saiu e voltou e não está conseguindo. Vou pedir para ela reiniciar, eu acho que ela já fez isso. Bom, é uma pena. Depois a gente tenta explicar ela em um outro caminho, entender o que está acontecendo. A preocupação com as fístulas são inevitáveis. O risco é apenas pós-operatório, pós-cirúrgico, e pode ocorrer após um longo tempo de operar. Vamos lá. O conceito de fístula é uma coisa que acontece após a cirurgia, em torno de 7 a 10 dias de pós-operatório. Após a segunda semana da cirurgia, você também pode ter uma fístula, que já é algo mais raro. Após um mês de operado, é raríssimo o paciente evoluir com um quadro de fístula. Então, vou considerar que dentro dos primeiros 30 dias da cirurgia, é o período em que você tem uma chance de ter uma fístula, sendo que ao final da primeira semana é o momento crítico para isso vai acontecer. Após 30 dias de cirurgia, seria um evento extremamente raro de um paciente ter uma fístula após cirurgia bariátrica. Se você me perguntar qual o índice de pacientes que tem fístula hoje, então, pegando a cirurgia bariátrica como um todo, todas as equipes que operam no mundo todo, isso gera um monte de trabalho científico e a gente encontra um risco bem baixo. Menos de 2%, 1,5% dos pacientes operados vão evoluir com algum grau de fístula. Na nossa experiência pessoal aqui na clínica, graças a Deus, a gente não teve casos de fístula. Até o momento. Nada impede que isso possa acontecer algum dia. O que a gente tem que fazer é continuar seguindo os nossos protocolos, fazendo avaliações pré-operatórias de forma adequada, selecionando os pacientes e dividindo a responsabilidade. O paciente tem que emagrecer no pré-operatório, parar de fumar, respeitar a sua dieta, operar em hospitais que tenham materiais adequados para a cirurgia bariátrica, selecionar grampeadores, pinças de energia também adequadas para o procedimento, ter uma equipe multiprofissional, ter um cirurgião e uma equipe cirúrgica treinados. Nós operamos, sou eu, o Dr. Lucas, o Dr. Lúcio, que vocês muitos conheceram no centro cirúrgico, aqui dentro da clínica, nós operamos sempre juntos. Um sozinho não consegue fazer nada, é sempre o time que vai fazer um procedimento seguro. Então, isso é o principal fator para se prevenir uma fístula. Mas se mesmo assim, se mesmo fazendo isso tudo, ocorreu um procedimento e depois tiver uma complicação, o que eu tenho para dizer para vocês é: contem comigo, eu não vou abandonar vocês, a gente vai dar o suporte que for necessário. Se precisar reoperar, se precisar voltar ao hospital, é isso aí que a gente vai fazer. Então, o preparo é feito de forma pré-operatória para prevenir qualquer complicação. Mas se ela existir algum dia, a clínica está aqui para ajudar vocês. Voltando mais um pouquinho naquela questão sleeve bypass, muitos pacientes me procuram querendo fazer sleeve e eu levo para o bypass. E vem me perguntar: Diego, se for uma opção minha, o paciente me pergunta: eu quero fazer sleeve, você não vai me operar? Olha, não é assim. Se for uma opção do paciente, e ele falar: eu quero fazer essa técnica, eu vou respeitar a opção dele, desde que não tenha nenhuma contraindicação absoluta, como, por exemplo, pacientes que tenham muito refluxo e já tem o esôfago queimado, um esofagite. Então, nesses casos, eu realmente não faço sleeve de maneira nenhuma. Com exceção desse caso, o paciente optando pela técnica do sleeve, eu vou respeitar, a gente vai conversar aqui, falar dos prós e dos contras e tentar chegar num consenso. A Sheila, acho que ela não conseguiu entrar. Eu vou até pedir, Lene, se você puder me ajudar e mandar uma mensagem para a Sheila, orientando ela. Talvez ela esteja usando o Internet Explorer, não tenha conseguido para trocar um navegador
pode ser uma boa sugestão aí para eu tentar sair disso. Aqui na clínica, a gente tem passado por uma questão frequente também administrativa, que tem que ser dita, que é em relação ao tempo para a marcação da cirurgia. Tem gente que me diz assim, os exames estão todos prontos, eu já passei pelos médicos todos da equipe, já estou com o meu laudo na mão, e agora, quando é que eu posso operar? Então, principalmente para os doentes do plano Unimed, a gente só pode marcar a cirurgia no hospital depois que tiver a autorização efetiva do seu plano de saúde. Então não adianta criar uma data e essa data ser fictícia e você pedir licença no trabalho, se programar, combinar com alguém para te ajudar no pós-operatório e esse dia falhar. Então, primeiro a gente tem a autorização definitiva do plano de saúde e com essa autorização na mão, aí sim a gente vai passar para a marcação do procedimento. Então, na prática, entre estar com todos os exames prontos, os laudos na mão e o dia da cirurgia, em torno de 30 dias. Então, passou pelo período inteiro, a gente solicita e marca a cirurgia em torno de 30 dias. Então, mais uma pessoa aqui, a André, está me escrevendo que está com dificuldade de ouvir. Pode ser que a internet esteja variando muito, a gente não consiga. Talvez na próxima a gente faça isso por um live no Facebook, é uma outra sugestão, ou usar uma outra plataforma. Uma primeira reunião, a gente está fazendo um teste aqui, depois a gente vai fazer uma avaliação com vocês de como está tudo funcionando. Então, a André me diz que não consegue me ouvir mais aqui, está saindo. Vamos lá, fica para a próxima. Mais alguma pergunta por aí? Joga aqui no chat, por favor, que eu vou respondendo. Senão, enquanto isso, vamos falar da importância do psicólogo na avaliação pré-operatória e depois da cirurgia. Na avaliação pré-operatória, o psicólogo não é aquele profissional que vai te dar um laudo para você operar. O psicólogo ele é fundamental, é alguém que vai te entender o teu lado emocional e te preparar para o procedimento bariátrico. Depois da cirurgia, você vai perdendo tempo, perdendo peso ao longo do tempo e vai mudando, né? Essa pessoa está te ouvindo, a Jaqueline está me dizendo aqui que está ouvindo bem. Legal, obrigado, Jaqueline. Então, essa pessoa vai se transformando ao longo do tempo e cada vez que você se olha no espelho, você vai se reconhecendo de outra forma. E para isso é fundamental o psicólogo te acompanhar na tua evolução pós-operatória. Então, essa nova pessoa que vai surgir aí depois de um ano da cirurgia, ela tem que se reconhecer, vai ter todas as suas questões, a questão da sexualidade, a questão do marido e da esposa, como reconhece um parceiro, a interação dela com o mundo global. Para isso, o psicólogo é fundamental. A nutricionista, é muito mais fácil vocês entenderem a importância, porque você quer sair da dieta líquida para a dieta pastosa, para a dieta sólida. Então, todo mundo valoriza pra caramba o nutricionista, e depois que vocês estão se alimentando bem, tem de assumir o nutricionista. Não pode. Também é ele que vai continuar, ou ela, que no caso, na clínica, nós somos psicólogas e nutricionistas, mulheres, a Pilar e a Raquel. Então, são elas que, no caso, a Pilar nutricionista, que vai te avaliar e vai poder entender o teu perfil alimentar, entender os seus gostos, os alimentos que estão te fazendo mal e ir acertando junto a isso. Entendeu? Muitas vezes a pessoa tem uma dificuldade não consigo comer carne vermelha, não consigo comer carne de peixe, e você não pode simplesmente excluir um alimento da sua dieta. É fundamental que o nutricionista vá te orientando para que você possa seguir bem no teu pós-operatório. Com isso, chegou aqui pelo WhatsApp agora, uma pergunta de outro paciente que não está conseguindo ouvir muito bem a gente, me perguntou pelo WhatsApp. Em relação à síndrome de dumping. O que é esse tal de dumping que tanta gente fala? O dumping nada mais é do que uma síndrome causada muitas vezes pela ingesta de alimentos ricos em açúcar, pela passagem rápida do alimento pelo tubo digestivo, em que o paciente vai ter uma sensação de calafrio, às vezes sensação de desmaio, tremor, mas é uma coisa que acontece de forma rápida. Então a síndrome de dumping é sempre caracterizada por ter uma sensação ruim que dura alguns minutos. E 5 minutos, 10 minutos, isso vai ceder de forma espontânea. Se isso acontecer esporadicamente, a gente não vai fazer nada e só observar. Se isso acontecer de forma regular, a primeira coisa que a gente faz é pedir para os pacientes anotarem os alimentos no momento que eles estão tendo a síndrome de dumping. E aí, fatalmente, a gente vai descobrir qual o perfil de alimento que está incomodando e causando mais isso, e a gente vai excluindo
esses alimentos da dieta até deixar o paciente numa zona de mais conforto no pós-operatório. O dumping não acontece com todo mundo, acontece com um percentual pequeno de pacientes, mas para quem acontece é muito chato, tem que conviver com isso. Eu não tenho nenhum paciente que tenha um dumping que seja incapacitante, alguém que não consiga trabalhar, ou fique preso em casa por síndrome de dumping, não é isso. Mas em alguns casos a pessoa tem 2, 3 episódios por semana, vai se adaptando àquilo ali, excluindo os alimentos, e com o passar do tempo, isso aí tende a melhorar bastante. Okay? A Jaqueline explicar aqui para tentar acessar pelo Google Chrome. Realmente, eu acho que pelo Google Chrome a chance é maior da imagem e do áudio ficarem melhores ao longo do tempo. A gente já está fazendo mais 2 minutos de link aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para mandar, senão eu vou seguir aqui falando. Eu queria falar do dreno, que eu citei anteriormente, mas acabei não explicando melhor sobre ele. Então, o dreno é uma borrachinha, é uma borracha que é colocada no momento da cirurgia, ela fica dentro do abdômen, essa borracha sai através da pele e fica conectada a um coletor aqui do lado de fora. A função desse dreno é tomar conta de todas as linhas de grampo e todas as emendas da cirurgia, as anastomoses. Imagina que o paciente tenha uma deficiência da cicatrização e a tal da fístula ocorra. Se isso acontecer, antes de ter dor abdominal, ter febre, ter dificuldade de alimentação e por aí afora, o dreno que está ali do lado dessa fístula, ele vai mudar de cor e já vai orientar a gente para tomar uma decisão num tempo mais curto, que é começar o antibiótico, muitas vezes internar o paciente, zerar a dieta dele. Então a vantagem do dreno é isso aí. Por que eu não uso o dreno de rotina para todos os doentes? Porque, graças a Deus, a gente não teve casos de fístula. O índice de fístula na literatura é muito baixo. Então, se eu botar um dreno em todo mundo, eu vou estar botando um montão de dreno sem necessidade para um pequeno grupo que talvez possa precisar. Então, o que eu faço hoje é, durante a cirurgia, eu avalio. Se for um paciente de alto risco, se for uma cirurgia com dificuldade, se tiver um sangramento excessivo, se o senhor não estiver confortável, certamente eu vou botar um dreno. Mas a nossa rotina, nos casos do dia a dia, é não colocar dreno no pós-operatório. Já tem algum tempo que a gente não tem drenado nenhum paciente. Aqui o Wagner Diogo está me perguntando. Eu tenho 10 meses de cirurgia e o pão, eu tenho 10 vezes de cirurgia e a carne e o pão ainda dá uma sensação ruim com carne e pão. Wagner, o que eu imagino é o seguinte, assim, alimento que forma bolo, como carne, às vezes o pão mal mastigado, abacaxi, laranja, que vão formar um bolo muito maior, dão mais dificuldade para a ingesta mesmo. E aí o erro do paciente é tentar tomar líquido por cima para ajudar a descer o alimento. Então, se você já tem um alimento com mais dificuldade, um pouco mais sólido, e você ainda bota, que está impactando, você bota um excesso de líquido, vai te dar mais desconforto, vai distender mais o local da cirurgia. Então, a sugestão é sempre comer porções menores, mastigar mais vezes o alimento e realmente evitar essa casadinha. Pão com carne não é uma boa ideia para quem está tendo dificuldade na ingesta no pós-operatório. Então, a outra dica é sempre que comer um alimento e tiver com dificuldade para descer, caminhar, levantar, sair da posição sentado, tomar a posição em pé e andar durante alguns minutos. Isso vai ajudar você a fazer com que o alimento desça. Depois disso, você pode ingerir algum líquido para tentar te aliviar. Mas ingerir líquido ao mesmo tempo não é uma boa ideia. Deitar e ficar sentado também não são uma boa ideia para isso aí. Cuidado com laranja que faz bagaço, abacaxi, são frutas de difícil digestão que tem grande chance de impactação depois da cirurgia bariátrica. Quem operou não vai ficar para sempre sem comer laranja e abacaxi, não é isso. Mas no início, nos primeiros meses de pós-operatório, a gente sempre evita esse perfil de alimento para diminuir a chance de impactação. Chegou uma outra pergunta aqui pelo WhatsApp para mim. Pacientes que são diabéticos e fazem a cirurgia, se podem parar de tomar o remédio no momento da cirurgia. Olha, isso não é uma regra de boa. Não é todo mundo que opera e já sai do hospital sem tomar remédio. Com muitos pacientes acontece isso.
Então tem gente que toma lá o seu glifage, enfim, outros medicamentos para o diabetes que a gente opera. Em 2 dias no hospital o açúcar já está normalizado e eles acabam saindo sem medicação. Mas na verdade a nossa rotina é, após a cirurgia a gente mede o açúcar, né, por o dedinho se precisar, ou colhe o exame de sangue para avaliar. Quando controlar a glicemia, a gente libera com uma dose menor do medicamento ou sem medicamento, já com retorno para o endocrinologista agendado. E aí, o médico endocrinologista que avaliou o doente no pré-operatório, antes da cirurgia, vai ser o responsável no pós-operatório por decidir qual o momento que esse medicamento vai retornar, ou vai, aliás, esse momento que o medicamento vai sair da rotina do paciente. Eu tento dizer assim, eu tenho a dizer que os pacientes que tomam insulina e que têm diabetes a longo tempo, 5 anos de diabetes, 10 anos de diabetes, provavelmente não vão ficar sem tomar remédio nenhum no pós-operatório. Eles vão diminuir bastante a dose, talvez parar com a insulina e ficar só com comprimido por via oral. Os pacientes que têm diabetes há menos de 5 anos e que tomam remédios em doses baixas, esses têm uma chance muito grande de já no pós-operatório imediato evoluir sem tomar nenhum remédio. Chegou aqui mais uma pergunta. Já ocorreu algum caso de arrependimento e o paciente desejar reverter a cirurgia? Isso é possível? Excelente pergunta. Caso de arrependimento com a cirurgia, sim, já aconteceu. Eu não tive nenhum caso, ninguém nunca me procurou no consultório dizendo eu fui operado há tantos anos e agora não quero mais, quero reverter. Isso nunca chegou para mim, mas existem casos relatados sobre isso aí. O que acontece é assim, se a gente faz um sleeve, aquela cirurgia em que eu grampeio o estômago inteiro e tiro fora o outro estômago, o estômago excluso, eu vou dizer, essa cirurgia ela é irreversível. Se a gente faz o bypass, que é o chamado de desvio intestinal, é possível a gente reverter essa cirurgia e voltar para a anatomia que era antes. Não é uma cirurgia, fazer a reversão não é um procedimento simples, é um procedimento difícil e que tem riscos para o paciente, mas é possível de fazer. O que eu tenho que dizer é que se um paciente quer reverter uma cirurgia, provavelmente ele foi mal avaliado na tomada de decisão de fazer a cirurgia bariátrica. Se uma pessoa que é bem avaliada, passa por uma equipe multiprofissional e toma a decisão com calma, não tem por que ela reverter esse procedimento, porque ela vai ter um bom resultado no pós-operatório. Lá atrás, há 20 anos, 25 anos, no início dos procedimentos bariátricos, existia uma técnica chamada escopinário, que hoje não se faz mais, já está proscrita, e os pacientes tinham uma sensação muito ruim no pós-operatório, o cheiro das fezes era muito forte, ele não conseguia se alimentar de forma adequada, e muita gente queria reverter o procedimento. Isso acabou, ninguém mais faz escopinário nos dias de hoje, na maioria dos serviços, então pode ser que algum paciente operado há 20 anos me procure para reverter essa cirurgia específica de escopinário. Mas quando a gente fala de sleeve ou de bypass, eu nunca precisei reverter nenhum quadro. Aqui o Wagner está dando uma boa notícia para a gente. Ele tinha 10 anos de diabetes, tomava 200 unidades de insulina a dia. E a curva de glicemia dele, a hemoglobina glicada, que era 8,4, agora está em 5,2 após a cirurgia. Wagner, é isso que a gente quer. Assim, a gente opera para vocês ficarem bem, ficarem mais bonitos, mais satisfeitos, mais felizes, mas principalmente para que as doenças possam ser curadas. Então, se eu tiver 100 pacientes para operar, eu prefiro que os 100 tenham um bom resultado, fiquem curados da diabetes, do que esteticamente mais felizes. A estética ela é importante, mas ela não é fundamental na cirurgia. O fundamental é a gente devolver uma condição de saúde, controlar a pressão, controlar o diabetes, diminuir o refluxo, diminuir a chance de ter um risco de uma doença do coração e por aí afora. Gente, a gente acaba aqui em mais 3 minutos, às 8h30, o link fecha, é um link de 1 hora, peço desculpa, não tem como prolongar a reunião depois disso. Então tem espaço aí para uma última pergunta, se alguém quiser fazer de última hora, a gente consegue responder mais uma em 3 minutos, ou vamos ter que encerrar aqui às 20. Então, a Aline me perguntou, então fala um pouquinho sobre o reganho. Vamos fechar a reunião falando do reganho de peso. Vamos lá. O reganho de peso é algo que acontece principalmente nos anos posteriores à cirurgia, depois de entre 3 e 5 anos após. O paciente sai de um peso máximo
ele opera, ele vai chegar num peso mínimo, depois ele sobe numa zona de platô e vai estabilizar nesse peso. Então, o que é considerado reganho? Quando você atinge o peso que você tinha anterior à cirurgia ou um peso muito próximo disso. Se a gente for avaliar o reganho de peso, certamente tem uma ineficiência do tratamento pós-operatório. Ou seja, eu não conheço nenhum paciente que tenha operado esteja fazendo atividade física, respeitando a dieta, tomando as vitaminas de forma adequada, fazendo consultas regulares com a equipe multiprofissional e tenha reganhado peso depois de operar. Normalmente o reganho de peso está ligado à não realização de atividade física, à ausência de tratamento com a equipe, ao alcoolismo muitas vezes. Então o álcool é extremamente calórico. Não adianta nada você tomar 20 ml, você toma 50 ml de 6 em 6 horas. Se isso for de cachaça ou de leite moça, estou te dando um alimento muito calórico, você vai ter reganho de peso. Aquele perfil do beliscador, a pessoa que está com o estômago reduzido, mas de meia hora vai comer um alimento calórico, por exemplo, um queijo amarelo, uma linguiça e por aí afora, e vai acabar evoluindo com reganho de peso. Muitas vezes o profissional fundamental nisso é o psicólogo, que é quem vai tratar esses episódios de compulsão e poder te ajudar de uma forma mais efetiva dentro do teu reganho de peso. Aqui na clínica eu tenho pacientes operados que já tiveram um perfil de reganho de peso, a gente sempre corre atrás, tenta apertar eles, fazer uma busca ativa desses pacientes, obrigar um retorno mais rápido com a equipe multiprofissional e comigo, para tentar prevenir que isso aí possa acontecer. Mas é fato num grupo pequeno de pacientes. Beleza? Pessoal, tem que acabar aqui, temos mais 30 segundos. Eu acho que foi muito legal, houve algumas falas, com a primeira reunião, a gente está se adequando a isso. Tenho certeza que a próxima vai funcionar muito melhor. Queria agradecer a presença de todos, falar aqui o nome da equipe, somos eu, o Lucas, o Lúcio, Raquel, o Pilar, a Lene, que toma conta de todos vocês aí, ajudando no dia a dia. Em breve vocês serão informados e informadas da próxima reunião. Muito obrigado, boa noite a todos.